Fala galera, aqui é o Duque e eu fechei recentemente o Clair Obscur Expedition 33, tá? Muita gente, assim como eu, já esperava que seria um jogo bom. Eu tinha até feito um videozinho dos jogos mais aguardados do ano, tinha incluído ele nessa lista, né? Mas ele chegou quebrando tudo, um jogo totalmente disruptivo, chegou com os dois pés no peito aí, deixou todo mundo de queixo caído e com certeza criou um climão aí entre as empresas grandes de videogame que estão estabelecidas já no mercado. Gastam aí milhões e milhões e tem feito fracasso atrás de fracasso ultimamente, né? Com vários jogos de indústria grandes aí sendo recentemente duramente criticados ou caindo no gosto de poucos, o Clair Obscur conseguiu aí uma façanha, né, galera? Tá sendo muito comentado porque ele merece, é um jogo muito bom. Ele tá disponível para PC, para PlayStation 5 e Xbox, tá? Eu fechei no meu Xbox Series X e deixei com a dublagem em inglês e a legenda em português, tá? Ele tá inteiro legendado em português. Então facilita muito essa questão, porque nesse jogo a história é muito importante. Essa análise aqui eu vou deixar livre de spoiler, vai ter muito pouquinho, assim, nada que influencie, tá galera? Nada que não tenha aparecido já no trailer ou na introdução ali, ou alguma coisinha de alguma mecânica, mas coisa bem, assim, que não interfere em nada a sua experiência, tá? Porque eu acho que é muito importante vocês terem essa experiência, então eu não quero estragar pra ninguém. Foi produzido por um estúdio Sandfall Interactive, que é um estúdio novo, tá galera? Ele foi criado para fazer esse jogo, praticamente ele foi criado em 2020, com um ex-funcionário da Ubisoft. Olha o talento que a Ubisoft perdeu, né? O cara tinha essa ideia de fazer um jogo, ele entrou pela internet, achou outros caras que topassem o projeto, foi atrás de financiar, meteu as caras e eles passaram aí 5 anos para produzir esse negócio. Eles começaram na Unreal 4, né? Na Engine, e eles finalizaram na Unreal 5, acabaram passando para ela. O que eu acho que foi uma decisão assertiva, porque o jogo tá rodando bem legal. De quebra, a empresa diz que gastou pouco dinheiro, tá? Alguns especulam aí que é na casa dos 50 milhões, outros na casa dos 30 milhões. A empresa oficialmente não se pronunciou, falaram que é menos do que o pessoal imagina. Então assim, como o pessoal tá falando que é 50 milhões e eles falaram que é menos do que imagina, eu vou chutar aqui que foram 33 milhões, daí que é o nome Expedition 33. Piadinhas à parte, a gente vê que o produtor do jogo, né, e toda a equipe eram muito apaixonados por jogos de RPG. Claramente eu percebi muitas coisas, muitas referências, muita influência do Persona 3, Final Fantasy VII, Final Fantasy VIII, Demon Souls, Dark Souls, Sekiro, tá? A gente pode ver claramente que teve essa influência ali. Sem procurar nenhuma entrevista dos caras, nada assim, eu já deduzi isso só pelo jogo. E depois eu fui procurar no site deles e eles diziam claramente influências desses jogos, né? Mas não pense que em nenhum momento esse jogo plagiou um desses jogos, pelo contrário. Eles usou leves inspirações, viu coisas que deram certo nesses jogos, o que deu errado, e foram pro caminho certo e conseguiram assim criar algo totalmente novo. O jogo já vendeu quase 4 milhões de cópias, já se pagou de longe, seja qual for o custo aí. E com certeza vai continuar vendendo por muito tempo. Tá com avaliação 93 de 100 no Metacritic da mídia especializada, né? E a nota dos usuários tá 9,7 de 10. Então já coloca eles entre um dos melhores jogos de todos os tempos, tá? De quebra, a trilha sonora, que tá lindíssima, tá no top da Billboard como músicas clássicas mais tocadas e na lista também de músicas contemporâneas. Então assim, os caras estão quebrando tudo mesmo, né, galera? Se não vier um GOT pra esse negócio aqui, é injustiça, tá? Eles têm que ganhar, tem várias categorias que eles podem ganhar, inclusive a principal do ano aí. Pra quem não sabe, GOT é o Game of the Year, né? O jogo do ano. Então vamos aguardar no final do ano aí que vai ter surpresas com certeza. Cara, a história desse jogo é maravilhosa. Eu vou te falar que eu chorei umas 5 vezes no jogo, nos momentos, e pô, eu não sou nenhum chorão não, pô. Os únicos jogos que tinham feito isso comigo antes foi o To The Moon e o Last of Us. Fora isso, nenhum outro não. Tá, na verdade o Stray também, o jogo do gato lá. Mas eu sou fraco pra bichinho. Mas esse jogo é absoluto cinema. É com certeza uma das melhores histórias que eu já vi, não só de jogo, mas também se fosse um livro, filme, série, anime, mangá, desenho, o que fosse. A história tá muito legal. E isso é muito legal porque funciona. Te impulsiona pra jogabilidade, que também tá boa. Então nessa história você quer ali continuar porque você tá curioso, você quer saber o que vai acontecer, você precisa ver. A história gira em torno de uma criatura, que é uma pintora, chamada de Artífice. Não sei por que escolher esse nome em português, porque em inglês eles chamam de Paintress mesmo, pintora, né? Mas ela todo ano, na mesma data, ela se levanta e pinta um número no monolito que dá para eles verem da cidade de Lumière. E todo ano esse número vai diminuindo, ela escreve cada vez um número menor. Enquanto Lumière é um fragmento de uma cidade antiga que foi jogada durante um evento
de colapso que ocorreu, tá? De destruição de todos os vivos, só sobrou essa galera de Lumière aí, e eles ficam isolados, eles têm um escudo lá. Então, de lá eles veem esse número pintado. E quando ela faz essa pintura nesse número, todo mundo que tem essa idade ou mais vai simplesmente deixar de existir. Então, assim, devido a isso, o pessoal costuma organizar umas expedições que eles tentam daí ir para o mundo lá tomado pelas criaturas do mal e tudo mais, né? Para abrir o máximo de caminho possível até chegar na pintora, para algum dia alguém conseguir chegar e acabar com ela, para acabar com essa maldição aí, né? Então, assim, nesse jogo a gente vai controlar a expedição de número 33, mas já houveram outras 67 expedições. Então cada uma foi avançando um pouquinho mais. Então, sei lá, teve a expedição dos escaladores, eles foram lá e eles conseguiram ir montando uns degraus nas paredes e coisas assim para facilitar para as outras equipes escalarem. Tem uma equipe de demolidores, eles derrubaram paredes, abriram buracos, fizeram túneis e assim por diante. Cada expedição teve a sua importância para ir fazendo, para ir abrindo caminho para as outras irem cada vez mais longe para tentar chegar lá e resolver esse problema. Então, nesse ano, que é o 33, vai a expedição 33, que são o pessoal normalmente que tem 32 anos. Como eles vão estar no próximo ano, eles vão deixar de existir, eles já não tem muita coisa a perder, é o último ano de existência deles, então eles fazem isso. Geralmente é assim, salvo algumas exceções, né? Uma pessoa mais jovem pode se voluntariar, mas não é algo muito comum. E o protagonista dessa história é o Gustav, que tem aí seus 32 anos, e você vai ver pela visão dele, ele é um cara corajoso, ele tem lá os alunos dele que ele treinava lá em Lumière, ele tem um braço robótico que foi desenvolvido pelos seus alunos e que ele tem essas habilidades especiais por causa disso. E é um personagem muito carismático e muito legal mesmo, assim, e a atuação, cara, é muito legal. As expressões faciais que você vê, assim, é como se você estivesse vendo uma pessoa, é realmente uma história bem legal. Então, dito isso, eu já digo assim, que o jogo é uma experiência que é ali uma espécie de JRPG, né, de RPG japonês, mas que tem pegada, assim, de RPG ocidental também, tá? E lembra muito, puxa bastante para esse Final Fantasy, esse tipo de coisa, né? Só que com a Dark Fantasy, que é aqueles temáticas do tipo do Demon Souls, do Dark Souls. Aquele tipo de criatura bizarra. A jogabilidade, ele é um RPG de turno, o que muita gente não gosta, torce o nariz, mas nem parece que é um RPG de turno, galera. Ele é tão dinâmico, acontece tanta coisa, que muitas vezes você se sente mais como se estivesse jogando um Souls-like aí da vida. Por quê? Quando você faz um ataque, você tem ações que você tem que apertar os botões certos no tempo certo, e é super rápido e frenético, você tem que pegar esse tempo para dar um hit maior. Como se fosse mais ou menos ali no Final Fantasy VIII a Gunblade do Squall, que ele tem aquela espada que é uma arma e você tem que apertar o gatilho na hora certa. Então, mas aqui tudo é assim, e várias coisas tem mais de um gatilho que você tem que apertar, tá? E quando o inimigo ataca, aí tem as ações de defesa que você tem que fazer. Ou você aperta a defesa no tempo certo, para dar um parry, ou você dá uma esquiva no tempo certo, ou você pula no tempo certo, entre outras coisas. E assim, o jogo continua adicionando essas mecânicas conforme ele vai, até o arco final tem mecânica nova, e inimigos novos, tá? Eles não são repetitivos, não. Cada região ali tem os seus que ficam aparecendo, mas assim, eles continuam aparecendo inimigo novo, inimigo novo, inimigo novo, até o arco final. Mas o que eu disse de Souls-likes, tem um ou outro chefão ali que é mais difícil, apesar de que você pode aqui escolher a dificuldade, então adequar para o melhor para você, né? Mas você tem que dar uma decoradinha aí no golpe dos caras pra saber a hora de pular, a hora de desviar, a hora de dar o parry, porque tem golpe que te engana muito no timing. Agora, uma vez que você saiba como funciona o golpe do cara, você consegue ir pegando esse time e ir esquivando das coisas. Mas é praticamente impossível você de primeira chegar num chefão e esquivar de todos os golpes. Você tem que ter primeiro aprendido esses golpes pra esquivar deles. O jogo também tem suas bandeirinhas ali, que são como se fossem as bonfire dos Souls-likes, tá? Onde você chega ali e você consegue recuperar a vida do personagem, upar de level, arrumar as skills e reseta todos os monstros também. Então assim, nesse mesmo esquema do Souls-like, né? E você também tem um acampamento pra onde você vai, que lembra até um pouquinho ali o acampamento do Baldur's Gate, né? E aqui você também pode ficar conversando com o pessoal, para ir estimulando ali o relacionamento entre eles, né? Você vai conversando e tal, e conforme vai subindo esses vínculos entre os personagens, ele vai subindo algumas habilidades também, igual acontece do Persona. Então você vê que é uma salada de RPGs aqui, mas funcionou, tá? O acampamento também funciona como uma espécie de hub de NPC, igual no Souls-likes, né? Os NPCs você acha ali, não vou falar aqui dar spoilers do que tem, mas você sabe, igual no Souls-like tem um lugar que tem um cara que ensina magia, o cara que é o ferreiro, então aqui tem o acampamento, ele tem essa função também. O jogo tem várias atividades secundárias,
vários locais no mapa que são secundários que você vai se você quiser, né, se você não precisa ir. Dentro de um mapa obrigatório também tem sessões que você vai opcionais, tem sessões secretas, então assim, tem muita coisa para você fazer, muita side quest. Então se você quiser platinar esse jogo, são tipo 60 horas de jogo mais ou menos. Se você quiser fechar ele normalmente, cerca de 28 horas ali, de 25 a 30 você consegue, tá? E você tem ali um mapa mundi que ele vai ficando cada vez mais acessível conforme você vai evoluindo aí os seus métodos de locomoção. Pense no Final Fantasy, o Chocobo de cor diferente, por exemplo, né? Esse tipo de coisa. Cara, os gráficos tá muito bom, é um gráfico meio realista ali, meio cinematográfico, vamos dizer assim, né? Mas, assim, tem algum defeitinho ou outro, alguma coisinha ou outra que poderia ser melhor, mas, assim, tá ótimo. Muito, muito bom, muito acima de um jogo Double A aí você esperaria. Tem Triple A muito pior, né? O som é maravilhoso, tanto a trilha sonora quanto os efeitos visuais, tá? Eu digo assim, tanto em questão de ambientação, quanto pela beleza mesmo de você ouvir, como eu falei no começo, tem música, tá tocando, o pessoal tá ouvindo essas músicas, tá na Billboard como as mais tocadas, tá? Mas também com os efeitos especiais, que te dão uma noção de onde tá os inimigos, que ataque que ele vai dar, de onde tá vindo, te ajuda bastante com o time das coisas, se você ouvir os sons, tá? O ouvido te ajuda bastante. Então assim, funciona muito bem e passa bastante realismo, credibilidade para as coisas que tá acontecendo. O design dos cenários, dos personagens, tá? Tá tudo muito bonito, das armas, todos os elementos, dos inimigos. E aqui a gente vê assim que é tudo interligado, não é jogado. Assim, o cenário é bonito, a música é bonita, a história é bonita. Tipo, tudo isso é ligado, galera. Tudo é muito, muito ligado com uma coisa com a outra, tá? O nome do jogo, Clair Obscur, significa claro escuro, em francês. Que mostra esse contraste do escuro com o claro, luzes e trevas, como vocês podem pensar, né? A cidade mesmo lá do jogo, a inicial, é a Lumière, que em francês significa luz, né? E já é um lugar que é mais claro, mais iluminado, e o resto do mundo lá que está tomado pelas trevas. Então você vê esse contraste, essa dualidade. Mas tem um significado a mais aí nisso. Por quê? O chiaro escuro é uma técnica das artes, né? Que é um nome italiano que significa claro escuro, e o jogo faz claramente referência a isso. Porque essa técnica de arte ficou muito famosa com pintores como Caravaggio, por exemplo, Leonardo da Vinci, o Rembrandt, tá? O Rembrandt é muito importante porque era escuro, tá bom, galera? Consiste em fazer ali elementos escuros no cenário e você dá um enfoque com uma luz forte num elemento que você quer colocar, normalmente o personagem principal, o central ali do desenho, mas também fazer essas nuances de colocar um pouco de claro no escuro, um pouco de escuro no claro, para ter ali aquela integração, mas também ao mesmo tempo ter esse foco no contraste forte. Então assim, como eu disse, isso é uma técnica das artes plásticas antiga, criada lá em 1400 e pouco, né? E que durou por um tempo. O Rembrandt mesmo é de 1600 e pouco, era um artista holandês, e inclusive uma pintura dele é uma das minhas favoritas, que é a aula de anatomia, onde você pode ver claramente isso, tá tudo bem escuro, e daí ali o cadáver que está sendo dissecado ali para estudo, ele tá bem iluminado ali, né? E o jogo passa isso para você o tempo todo, seja na narrativa, seja no cenário, seja nas músicas, tá? A técnica do chiaro escuro também está presente nas músicas. Eu estudei, inclusive, canto lírico no passado, né? Para alguns sabem, eu que acompanho o canal, eu já fui cantor. Apesar de eu não ter sido cantor de canto lírico, eu estudei para aprimorar minhas técnicas, mas isso não vê o caso. Mas minha professora sempre falava, lembre-se do chiaro escuro, coloca leveza na sua nota grave, coloca peso na nota aguda. E galera, isso é importantíssimo para a história e fez ficar belíssimo. A trilha sonora, o tempo todo você ouve coisas assim. Você vê um negócio que tá dramático ali, com um violino, e daí por cima tem uma guitarra distorcida e fritando do outro lado. E eles ficam fazendo esses contrastes, tá? Mas uma curiosidade sobre as músicas é que uma das músicas principais, e a que mais fez sucesso aí, ela é muito parecida com uma música do Persona, tá, galera? Que é o do Velvet Room do Persona. Eu fui dar uma ouvidinha nos dois, dei uma estudadinha de leve, não parei pra pegar e tirar, tinha que pegar o instrumento no colo pra tirar as músicas, pra estudar mesmo, pra ter certeza, porque assim, pra mim me apareceu muito semelhante. Mas, o que eu vi? As duas usam elementos da menor harmônica, tá? Só que uma tá em Dó menor, a outra em Ré menor, tá o tom diferente. E eles têm algumas diferenças assim. Eles usam muito acordes arpejados, numas escalas que são, como eu disse, muito parecida, com uma intenção muito parecida, a velocidade muito parecida. Então assim, eu vou colocar um trechinho para cada um, vocês tiram a conclusão aqui.
como músico, acho que não é um plágio, mas claramente teve a influência aí, né? E assim, o que dá pra ver claramente é que elas funcionam muito bem pra... Uma no ambiente da outra funcionaria. Se tivesse lá no Velvet Room tocando essa musiquinha do Expedition 33, ninguém ia perceber, ia dar o mesmo clima e ia ficar perfeito. Outra coisa importante que eu falei, esse jogo tem essa visão artística muito forte. E não é só na música e na pintura que eu citei aqui, tá? Eles também claramente têm o teatro, a dança, tá? Eles usaram todas as artes. E o cinema, por isso é uma narrativa assim. E outra curiosidade sobre a cidade de Lumière, como eu disse, em francês significa luz, mas também é o sobrenome dos irmãos Lumière, que eram franceses e são conhecidos como os criadores do cinema, tá bom? Então, é uma outra referência aí, eles deram uma referência dupla, assim, muito inteligente. Como eu falei antes, né, a parte visual teve alguma coisinha ou outra ali, às vezes aparecia algum artefato, algum serrilhado, um embaçado no cenário um pouquinho mais longe, mas nada que incomodou, e assim, pra mim tá ótimo, tá? Quanto a bugs, teve umas 2 vezes que eu fiquei preso em algum canto do cenário. Tava pulando, pulei em algum canto do cenário que aparentemente não era pra pular, dava a impressão de que dava pra pular, você pula e ele vai, mas daí tipo não tem como voltar e fica enroscado e eu tive que carregar um save. Isso aconteceu comigo umas 2 vezes durante o jogo. Então assim, tem que dar uma arrumadinha nisso aí futuramente, tá? O design de mapa também teve um ou outro ali que deu uma cansadinha, você ficar um pouquinho perdido. E daí, assim, os personagens, os inimigos, eles aparecem no mapa, então as lutas são opcionais, mas às vezes você não tem tanto espaço pra onde fugir deles, então vai ter que lutar de qualquer jeito, acaba sendo meio obrigatório, são poucos que dá pra contornar. Mas em um ou outro cenário mais cansativo assim, quando dava, eu contornava os inimigos sim. Mas pra mim é um jogo pra todo mundo, todas as idades, todos os gostos, como eu disse, é um RPG de turnos que não parece RPG de turno. Eu acho que assim, ele tem vários níveis de dificuldade diferentes. Se você é um cara acostumado com Souls-like, você coloca na última lá e vai embora. Se você é um cara mais soft, quer jogar pela história, coloca no mais leve lá e vai embora. E, cara, é uma experiência que vale muito a pena. E é isso, galera. Me diz aqui no comentário, você jogou? Pretende jogar? O que você achou do que eu falei? Faz sentido? Deixe seu like, se inscreva se não for inscrito ainda. E até a próxima. Tchau, tchau!